É isso que tem travado e aprisionado muitas pessoas, porque elas não sabem dizer não. Nós devemos conhecer quem nós somos em Deus e não devemos ter dó de dizer não para o outro. Não, 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 não. Nós temos que dizer não mesmo, porque quanto mais nós dizemos não, mais nós em si estamos dizendo sim para o que queremos viver, estamos dizendo sim para o propósito que Deus tem para a nossa vida. E aí, imparável! Seja muito bem-vindo a este canal, espero que esteja tudo bem com você. E como você sabe, é sempre muito bom ter você por aqui. Imparável, hoje eu quero lhe compartilhar algo muito top, de grande valor. Algo que realmente, eu falo por mim mesmo, que por ter aplicado essas três coisas em minha vida, eu só tenho sido beneficiado com isso. E é de grande importância você também saber a respeito disso que eu estarei lhe compartilhando, para que assim você possa ser uma pessoa ainda mais extraordinária para a honra e glória do Senhor. Preste atenção. O tema desse vídeo de hoje é 3 coisas nas quais vão te gerar muito valor. A primeira que eu tenho ali compartilhar é o silêncio. Nós vivemos num tempo em que as pessoas elas meio que estão muito tagarelas. Falam, 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 falam e muitas delas não fazem nada do que fala. E acaba que, em certo sentido, a fala dela perde uma credibilidade. E o que isso tem a agregar com essa questão? No muito falar, há o quê? Há essa falta de credibilidade. Mas quando nós procuramos o quê? Ficar mais em silêncio, quando abrimos a boca para falar depois, observa bem, a nossa fala ela vai ter muito valor. Eu falo isso por experiência própria, pois eu já passei por várias experiências e eu, por ser um cara assim mais analítico, eu fico observando a situação, aí quando eu abro a boca para falar, eu observo que as pessoas prestam muita atenção no que está sendo verbalizado por meio de mim. Só que nós devemos entender também é que no muito falar, há muita possibilidade de falarmos coisas que de fato são pecaminosas, ofendemos o nosso próximo, pois existe diferença entre falar e transbordar. Ou seja, aqui eu estou transbordando para você, eu estou falando algo que vai te gerar valor, mas o falar é algo assim aleatório, que eu falo o que da boca para fora. Então quando nós sabemos o que ficar mais em silêncio, nós só temos a ser beneficiado, por quê? Porque não iremos prejudicar ninguém. Além do mais, nossa fala terá mais credibilidade e, por fim, nós iremos observar que mais observadores nós seremos a ponto de tudo que falarmos sermos muito relevante. O segundo ponto que eu tenho ali compartilhar é saiba fazer perguntas. Olha, são poucas pessoas nos dias de hoje que sabem realmente fazer perguntas de verdade. E eu costumo dizer que ultimamente eu me torno um cara muito perguntador. Por quê? Porque eu descobri que a pergunta é uma fonte de sabedoria. Por exemplo, quando eu pergunto para o YouTube como que faz tarará, 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 tal coisa. O que acontece? O YouTube ele vai mostrar para mim um vídeo em específico que faz exatamente em cima daquilo. A pergunta, nós precisamos de realmente saber fazer ela. Porque em determinados momentos nós vamos ter a oportunidade de nos conectarmos com pessoas grandes, para assim podermos o quê? Escutar dessa pessoa, essa fonte de sabedoria que ela tem para transbordar em nossa vida. Para que assim também nós possamos o quê? Conectar com outras pessoas, sermos o quê? Interessantes para elas e não interesseiro, para entender o que a pessoa gosta e tudo mais. As perguntas, se forem feitas de forma correta, elas têm um potencial que é de nos destravar. E tem muitas pessoas que elas precisam de saber disso, fazer as perguntas corretas para poder o que? Potencializar o seu propósito, para poder cada vez mais ser moldado e aperfeiçoado em seu caráter. Porque as perguntas elas geram muito valor e quando nós temos o verdadeiro entendimento disso, nós nos tornamos pessoas muito perguntadoras. E se olharmos para a criança, nós vemos exatamente isso delas. Como elas estão conhecendo o mundo, elas ficam falando, como que faz isso? Por quê? Por quê? Por quê? E por que isso acontece? Porque elas querem conhecer.
Então, se nós queremos ter também uma pessoa com uma grande fonte de sabedoria e entendimento, é necessário termos essa aplicação de fazer perguntas, realmente, fazer mais perguntas do que ficarmos falando qualquer coisa. E só seremos o que beneficiado com isso. Terceiro e último ponto, mas antes disso eu lhe convido a deixar o seu like nesse vídeo. Se possível, já compartilhar esse vídeo para outras pessoas, clicar logo abaixo na parte onde está escrito assim, hypar, para assim poder elevar esse conteúdo mais adiante ainda. E se você não for inscrito, eu lhe convido também a se inscrever nesse canal, pois estamos apenas começando. Então, o terceiro e último ponto é: nós precisamos saber dizer não, imparável. Realmente é isso que tem travado e aprisionado muitas pessoas, porque elas não sabem dizer não. É meio que ela se sente culpada de dizer não a alguém, a ponto de pensar assim, eu vou magoar essa pessoa. Ei, isso é complexo de inferioridade. Nós devemos conhecer quem nós somos em Deus e não devemos ter dó de dizer não para o outro. Não, 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 não. Nós temos que dizer não mesmo. Porque quanto mais nós dizemos não, mais nós em si estamos dizendo sim para o que queremos viver. Estamos dizendo sim para o propósito que Deus tem para a nossa vida. Porque a pessoa que não sabe dizer não é como que ela se demonstrasse que ela própria não se autogoverna, ela própria não toma as decisões delas. Então, imparável, fique atento com isso. Não tenha vergonha, não tenha receio, mas comece a ser ousado. Fala não e fala na cara dura mesmo. Se você estiver meio pensativo assim, nossa, eu estou querendo dizer não para essa pessoa, mas como é que eu faço? Fale para ela não, mas sorrindo, para que assim você possa o quê? Falar com ela por meio da linguagem corporal, a ponto de dar uma disfarçada nisso que você verbalizou para ela, e ela receber de forma sorrindo para você isso que você falou para com ela, beleza? Então seja ousado, fale, mas fale mesmo à vontade, não, pois isso só tem a gerar mais valor em você. Então hoje vocês entenderam por meio desse vídeo esses 3 pontos que geram valor: silêncio, fazer perguntas e saber dizer não. Pratique isso na vida de vocês, e eu já falo por conta própria, por já ter praticado, me agregou muito e continua me agregando, e também vai agregar muito a cada um de vocês. Então isso aí é imparável, bora pra cima, bora rompermos, bora prosperarmos, enriquecermos e assim vivermos o extraordinário no qual Deus tem para nossas vidas, no qual várias e várias vidas vão ser abençoadas e impactadas por meio de cada um de nós. É isso aí, imparável, até o próximo vídeo.